TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. A direção do Sistema MPA de Comunicação, com a direção do Mailink Júnior, com quem estive hoje, continua mantendo a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Não justifica gravarmos, o interessante é que ele seja ao vivo e que você possa participar conosco. Esta terça-feira já é a última terça-feira de fevereiro, hein? Poucos dias atrás estávamos entrando em 2024 e agora eu estou dizendo que essa semana nós vamos finalizar os 2 primeiros meses. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer eu recebo o fisioterapeuta Henrique Carvalho Souza. Fisioterapeuta Henrique, boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Obrigado, Samuel do Vale, boa noite. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde e muito obrigado a quem está assistindo e prestigiando essa noite. Legal. O Henrique, o nosso tema é sobre a fisioterapia nas dores faciais, bruxismo e também sobre a questão de cefaleias. A fisioterapia está presente em todas essas situações? Como é que você resume para a gente essa nossa primeira pergunta? Sim, a fisioterapia hoje em dia ela está muito ampla, né? Então ela acaba também trabalhando com essa área que a gente chama de fisioterapia crânio-mandibular, né? Que engloba a região da face, a região do crânio, né? Então, por isso que a gente está falando aí do tema de cefaleias, bruxismos e disfunções temporomandibulares. E é uma área que eu tenho uma paixão muito grande em trabalhar. Tenho tido muitas respostas interessantes e muito contato com vários profissionais que têm relação principalmente com a ATM, né, articulação da face. Então está sendo extremamente gratificante e prazeroso. As pesquisas estão cada dia trazendo novidades, né, novidades extremamente importantes, né, em relação a tratamento, a condutas avaliativas. Então, a gente está vivendo num período de muitos e muitos estudos importantes, né, nessa área da fisioterapia crânio-mandibular. Muito bem. Quando a gente vê falar da questão do bruxismo, das dores faciais e da cefaleia, você fez aí um resumo muito interessante. É importante que o paciente, quando ele estiver com algum desses sintomas, ele entenda que pode ser muito bem resolvido e equacionado nas mãos de um fisioterapeuta muito especialista com relação a esses assuntos. Sim, exatamente. A fisioterapia ela tem condição e ela tem habilidade avaliativa e de tratamento dessas patologias e dessas disfunções, né? Geralmente, a gente faz um tratamento multidisciplinar para essas questões, né? Então, é necessário que o paciente tenha também um acompanhamento médico, tenha o acompanhamento do psicólogo, tenha o acompanhamento do dentista, né? A gente sabe hoje, através dos resultados que foram já pesquisados, que um profissional apenas não consegue uma resposta tão eficaz. A gente sabe que para o paciente ter uma resposta eficaz e rápida, ele precisa de ter um acompanhamento multidisciplinar. Não tem como um só profissional conseguir isso de uma maneira muito curta.
Interessante isso aí. Ô Henrique, vamos, nesse primeiro bloco, eu gostaria que você falasse um pouco qual que é a diferença de uma disfunção crânio-mandibular e de uma alteração na articulação temporomandibular. São palavras que às vezes o telespectador ouve e pensa que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Não é tão a mesma coisa. É o seguinte, primeiro a gente tem que lembrar que a articulação temporomandibular é essa articulação que liga a mandíbula, que é esse osso aqui da face, ao temporal, que é esse osso do crânio, né? Então, uma articulação que contém um disco articular pequenininho nessa região, que contém várias estruturas ligamentares, estruturas musculares que fazem todo o processo de movimentação e de função dessa articulação. E aí a gente denomina as patologias, as disfunções que são relacionadas a esse contexto articular de disfunção da articulação temporomandibular, né? Mas hoje em dia a gente tem olhado um paciente de uma maneira mais ampla, mais global. A gente não olha o paciente somente local. Então, quando a gente vai avaliar um paciente de disfunção temporomandibular, nos dias de hoje a gente avalia também o crânio, avalia a região cervical, avalia a postura global do paciente, dos pés até a cabeça. Então, tem se mudado algumas nomenclaturas e a fisioterapia crânio-mandibular é uma delas, é um termo que a gente utiliza para demonstrar que a gente avalia, além da articulação temporomandibular, também outras estruturas, principalmente relacionadas ao crânio, relacionadas ao osso temporal. E para a gente falar um pouco mais ainda nesse primeiro bloco, como é que é a atuação do fisioterapeuta quando se diz respeito à área da disfunção crânio-mandibular? De que forma ele vai atuar ali? Então, Samuel, primeiro a gente tem que fazer uma avaliação do paciente, né? Essa eu digo que é a parte mais importante. A avaliação, ela tem que ser extremamente detalhada, né? Então, é um tempo mais longo que a gente fica ali com o paciente, porque a gente tem que colher um histórico dele, não somente o histórico atual, né? O histórico atual é quando o paciente chega e nos diz, né? Olha, eu estou com uma dor aqui, já tem alguns dias, mas a gente precisa também de colher um histórico passado desse paciente, né? Então, quando a gente faz uma análise global, a gente precisa de saber se esse paciente já teve traumas antigos, por exemplo, se o paciente, quando criança ou adolescente, já caiu, já bateu a cabeça em algum lugar, já caiu de quadril no chão, né? Já se teve alguma disfunção importante que deixou alguma cicatriz. Então, a gente tem que fazer uma análise muito detalhada, não somente do fator que ele veio nos procurar, mas também de outras possibilidades passadas, porque as possibilidades passadas, elas podem interferir de alguma maneira nos dias de hoje. Então, como exemplo, um paciente que teve um trauma craniano, lá com 15 anos de idade, se ele bate a cabeça num lugar forte, isso pode repercutir na musculatura, nas fáscias, que são tecidos conectivos do crânio, e ao longo do tempo, essa musculatura vai continuar em posição de contração, de retração, e as articulações sem uma mobilidade adequada. Então, mesmo depois de muitos anos? Mesmo depois de muitos anos. A gente chama essa região de hipomóvel, ou seja, a gente faz alguns testes de movimento e a gente vê que ela tem uma mobilidade ruim. E isso, ao longo do tempo, pode criar dores, né? Então, o paciente pode nos dizer que teve um trauma antigo e que hoje, quando a gente avalia, ainda está repercutindo de alguma maneira negativa. Então, isso vai gerar um incômodo que pode ser constante, que pode ser intervalado, né? Depende de cada paciente. E esse relato, então, desse paciente, ele tem que ser bem fiel? Ele tem que ser. E a gente, além de fazer essas perguntas sobre a patologia, né, e outras patologias ortopédicas, a gente também faz perguntas sobre a vida diária desse paciente, né? Como que o paciente é no dia a dia? Se é um paciente mais agitado, ele anda com estresse momentâneo, ou tem um comportamento um pouco mais agitado, mais hiperativo. Essas questões também emocionais, elas acabam interferindo de alguma maneira nas patologias de crânio-mandíbula, né? Outras situações, por exemplo, se o paciente fez alguma cirurgia importante. Então, tem pacientes que já fez cirurgias que deixaram cortes grandes, com cicatrizes muito grossas, e isso pode, de alguma forma, interferir na postura, e a postura interfere também na articulação temporomandibular. E para a gente finalizar esse primeiro bloco, dá para você falar para a gente quais são os principais sintomas
de quem tem uma alteração de ATM, conforme essa sigla que você resumiu agora nessa primeira pergunta nossa? Sim, os principais sintomas, né, dessa articulação temporomandibular são dores locais, né, o paciente pode sentir dor ao apertar, são dores quando o paciente abre e fecha a boca, estalos nessa região, então às vezes o paciente vai abrir a boca ou bocejar e aí dá um tec, um clique, né, o paciente sente o estalo, às vezes até as pessoas que estão do lado escutam. Dores de cabeça, né, podem variar as regiões, pode ser dor de cabeça mais na região de temporal, frontal ou occipital, depende de cada situação, mas dores de cabeça também é um sintoma frequente do paciente. Dores cervicais, dores nas regiões faciais, masseter, que é essa região mais lateral do nosso rosto, é muito comum da gente encontrar ele com uma tensão e um ponto doloroso muito forte, né, então são sintomas mais comuns. Bacana. Para você que está acompanhando a TV Candidez, o nosso WhatsApp está na tela, que é o 999-326228. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje o fisioterapeuta Carvalho de Souza. Quero aproveitar aqui agora e mandar um grande abraço para toda a equipe da Unimed Divinópolis. Estou recebendo aqui uma mensagem, Mozart e toda a equipe acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde. Muito obrigado a vocês aí pela participação. Eu vou chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. É a última terça-feira de fevereiro. Agora há pouco eu falei aqui da equipe da Unimed Divinópolis. Quero mandar um grande abraço também para toda a equipe da ACOM. A Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas está com um novo layout, uma nova logomarca. Em abril nós vamos receber aqui o médico da ACOM. E já que estamos falando na questão da Unimed, eu quero lembrar para você que no dia 12 de março eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez a psiquiatra Kelly Fonseca. Tem uma curta e objetiva chamada. E o Túlio coloca para a gente. O programa Amostra Grátis da Saúde terá o prazer de receber a médica psiquiatra doutora Kelly Fonseca. Neste primeiro encontro, nós vamos falar sobre ansiedade e depressão. Doutora Kelly, muito boa noite. Sobre ansiedade. Quando é que ela vai prejudicar a nossa saúde mental? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né, com vocês. A ansiedade ela é uma emoção, né, como várias outras, e é uma emoção protetora em vários momentos, né, tá ligada com medo, com proteger-se, porém a tendência é que em muitos casos as pessoas desenvolvam uma ansiedade que atrapalha no cotidiano, que o estímulo ele não está ali diretamente, é uma coisa difusa que vai ficando ali, adoecendo a pessoa, e aí gera um sofrimento muito grande, né? Um sofrimento, uma perda de produtividade, né? de funcionalidade, e aí nesses casos a gente
precisa ter uma atenção clínica, né, para que as pessoas possam ter acesso a esse tratamento e melhorar a qualidade de vida. Bom, então nesse caso, pedir ajuda da psiquiatria, muitas das vezes, vai ser necessário? Sim, muitas vezes vai ser necessário, não todas, assim, hoje em dia nós sabemos que algumas ansiedades leves, elas podem ser tratadas com atividade física, podem ser tratadas com psicoterapia, sem a necessidade necessariamente de um medicamento. Mas também a gente sabe que existem várias ansiedades mais graves e mais prejudiciais e que precisam de um medicamento, que é aquilo que dá uma ajuda imediata para dar um suporte para a pessoa seguir, né? Então, um dos problemas, por exemplo, da ansiedade é que atrapalha a concentração, ou a pessoa pode parar de ir a algum lugar que ela acha que pode gerar ansiedade para ela, ou na ansiedade social, por exemplo, não querer, né, ir a um determinado lugar e encontrar com pessoas, e aí vai gerando um prejuízo funcional. E aí, nesse caso, é importante o uso dos medicamentos, que dá um suporte para que a pessoa fique melhor, consiga funcionar melhor, sofrer menos, né, nesse sentido, inclusive para que ela possa depois fazer uma terapia, uma psicoterapia, né, cuidar dos hábitos de vida dela e evoluir melhor. E a gente sabe que a ansiedade também, em muitas pessoas, ela é crônica, né, e para essas pessoas, geralmente elas vão precisar de tratamentos mais longos. Os casos em que as pessoas têm um transtorno de ansiedade mais relacionado aos estímulos, ao que vem acontecendo ali, aos fatores estressores, a tendência é que evolua melhor. E os crônicos, a tendência é que o tratamento seja mais longo. Legal, nós vamos também contar um pouco da história de vida da doutora Kelly Fonseca e a sua caminhada rumo à medicina e também à psiquiatria. Obrigado, doutora Kelly, por essa chamada. Até lá. Até. Muito obrigado a todos, um abraço para o Mozart da Unimed, portanto o Túlio vai colocar uma foto para a gente. Dia 12 vai ser a primeira entrevista da médica psiquiatra, a doutora Kelly Fonseca, ao vivo, e você, claro, pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nós temos uma foto dela aí, Túlio, ou não? Depois você me responde, por gentileza. Muito bem, eu quero voltar agora com a nossa entrevista. Estou recebendo hoje Henrique Carvalho. Henrique, a gente está recebendo aqui várias perguntas. Antes de chamar as fotos, viu, Túlio? Já vou chamar aqui as fotos. A Ângela Aguiar está perguntando o seguinte: olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. A pessoa pode ter o bruxismo e não saber que está tendo a questão, o problema? Ângela, obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que o Henrique vai te responder. Obrigado pela pergunta, Ângela. Sim, é possível, né? A pessoa, principalmente quem mora sozinho, então não teve um bruxismo tão forte, né? Está num bruxismo mais inicial, um pouco mais leve, pode não perceber. Né? Tem alguns casos, por exemplo, que o dentista que vai perceber pelo desgaste dentário, né? Por exemplo. Ou então alguns outros casos de pacientes com dores musculares e que vão até a fisioterapia para a gente fazer uma avaliação funcional, e aí sim a gente percebe que ela tem um possível bruxismo, né? Então isso é possível. A maioria dos casos as pessoas acabam sabendo porque ou o companheiro, ou então alguma pessoa de casa, alguma pessoa da família, já escutou os barulhos, né, do ranger dos dentes. Né? Então, acaba facilitando o diagnóstico, mas pode acontecer sim. Olá, Samuel, aqui é Alisson Machado, estou acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde e gostaria de saber se existe uma relação entre o bruxismo e a DTM. Parabéns pelo programa, estou sempre acompanhando. Obrigado, Alisson, pela sua pergunta. O fisioterapeuta Henrique Carvalho vai responder para você. Obrigado pela pergunta, Alisson. Sim, tem uma relação, principalmente as pessoas que têm bruxismo, né, ao longo de um tempo, devido à tensão muscular, à contração muito forte dos músculos faciais, né, principalmente o masseter, que fica nessa região lateral, o temporal, que fica na região craniana, né, eles têm uma ligação direta com a nossa articulação temporomandibular. Então, se a pessoa tem um bruxismo, que a gente tem que lembrar que o bruxismo ele é um fator de sistema nervoso central, né? O bruxismo é apenas uma consequência de uma alteração do nosso sistema nervoso central. Então, a pessoa com o bruxismo ao longo do tempo, por um período longo, ela pode sim
hiperativar essas musculaturas vão fazer com que o espaço articular temporomandibular diminua, e aqui dentro a gente tem um disco que é inervado, que é vascularizado, temos ligamentos, então são zonas muito sensíveis. Então, ao longo do tempo, ele pode sim fazer com que tenha uma compressão nessa articulação, uma irritação, e aí provocar um desequilíbrio na articulação temporomandibular. Olha só que mensagem que eu estou recebendo aqui agora, Henrique, e ela é diretamente para você. Boa noite, Samuel, e boa noite ao Henrique. Eu não tenho perguntas, quero apenas elogiar o ser humano ímpar e o super profissional que o Henrique é. Peço a Deus que continue abençoando para que ele possa continuar cuidando de cada pessoa com o mesmo amor e respeito como sempre cuidou. Mariana, sou paciente dele, um abraço, Samuel, e parabéns pelo programa. Quer responder aqui a Mariana? Eu acho que isso satisfaz e mexe com o ego da gente, e você vê que é uma satisfação muito grande esse tipo de mensagem. Você concorda também? Sim, muito obrigado, Mariana, pelo carinho. E realmente, Samuel, assim, a gente recebeu uma mensagem como essa, né, e no dia a dia também, os pacientes agradecerem pela resposta que teve, é super gratificante, né? A gente tem não falo sorte não, mas assim, a nossa fisioterapia hoje em dia, ela proporciona respostas mais rápidas. Então, isso é muito importante para o paciente, importante para a gente também como terapeuta que está ali executando, né? Ver uma resposta rápida. Então, a fisioterapia temporomandibular, a crânio-mandibular, hoje em dia tem técnicas que são muito evoluídas e que a gente consegue, às vezes, tem pacientes que com um atendimento, ele tem uma diferença já em relação à dor, né? No segundo atendimento, ele já tem uma diferença em relação à amplitude articular, né, da boca. Então, a gente vê que tem uma resposta, uma evolução rápida, e o paciente ele cria uma credibilidade muito grande. Eu preciso fazer aqui uma correção. Na verdade, eu falei Mariana, mas não é Mariana, é Marina Machado. Marina, muito obrigado aí pela a sua mensagem, né? E principalmente pela correção aqui. Marina, obrigado, viu, Marina? Obrigado, Marina. Ô, Henrique, a gente tem aqui algumas fotos e que ajudam a ilustrar muito bem esses temas que nós estamos abordando hoje aqui ao vivo na TV Candidez, no programa Mostra Grátis da Saúde. O Túlio vai colocar em sequência para a gente e eu vou pedir a você que comente aí a primeira foto e assim que você quiser, você pode também comentar a segunda foto. A bola é sua aí, meu caro Henrique. Sim, Samuel. Então, essa primeira foto ilustra a importância da avaliação fisioterapêutica, né? Então, a gente sabe que quando a gente avalia um paciente de forma detalhada, escuta o paciente, a gente consegue delinear o trabalho de uma maneira um pouco mais eficaz, né? Então, a gente consegue descobrir, naquele momento da avaliação, qual que é a peça principal que eu vou mexer naquele paciente para ele ter uma resposta, né? Para que a dor alivie, para que as tensões musculares diminuam, para que a amplitude da boca, da articulação facial melhore, né, aumente. Então, é um processo importantíssimo, né, um processo onde a gente faz uma análise de uma colheita de história, mas também a gente faz uma análise de exames para também poder amenizar qualquer risco de uma terapia manipulativa, por exemplo, né, e são exames complementares, além da análise de exames físicos, né? A gente tem testes muito específicos, tanto para ATM, quanto para a questão postural global. Então, a gente vai conseguir ver no paciente se ele tem um desequilíbrio à distância, por exemplo, se ele tem um quadril que interfere nessa dor na face, se ele tem um tornozelo que tem alguma alteração que pode interferir também nessa dor na face, a gente tem que fazer uma análise muito global. Então, essa foto demonstra isso. Vamos à próxima. Esta foto mostra uma das técnicas que eu realizo para tratar questões temporomandibulares, né, na articulação temporomandibular, que é uma técnica que a gente chama de distração condilar, onde eu coloco o dedo no último dente da paciente, faço uma manobra controlada, com um grau muito minucioso, para ter o objetivo de diminuir a dor, de ganhar espaço articular, melhorar a abertura de boca, melhorar a lubrificação dessa articulação, descomprimir o disco articular, né, diminuir as tensões musculares nessa região. Então, é uma técnica que a gente utiliza muito dentro da terapia crânio-mandibular. Vamos à próxima foto, por gentileza.
é a mesma foto, mostrando um pouco mais próximo, né? Ali tem os dois dedos na TM, que a gente chama de dedo sensitivo, e o outro dedo é o dedo mecânico, né? Então eu faço a manobra lá com a mão esquerda e a mão direita fica sentindo os movimentos acontecerem, porque são movimentos muito pequenos, muito milimétricos. Ok, vamos a uma próxima, por gentileza, Túlio. Essa já é uma técnica da osteopatia, né? A osteopatia, a gente trabalha 3 links, né? A gente trabalha a parte craniana, a estrutura corporal e a estrutura visceral. Essa técnica a gente chama de manobra para liberar a SEB, né? Que é uma articulação, que é uma sincondrose esfenobasilar, que fica lá no fundo do crânio, atrás dos olhos. A gente faz essa manobra para equilíbrio dos tecidos, principalmente que tem ligação do crânio com o sacro, né? Então, a gente tem a ligação do crânio com o sacro através da dura mater, que é uma membrana que vai ali em volta da medula, e a gente consegue um certo equilíbrio através dessa técnica. É uma técnica também que a gente utiliza muito. Túlio vai colocar a próxima foto para a gente e nós estamos recebendo hoje o Henrique Carvalho, fisioterapeuta, que vai explicar para a gente agora esta situação. Essa é uma foto onde demonstro uma técnica para o temporal, né, que é um osso que é o principal na articulação temporomandibular, e é uma técnica de mobilização facial, de liberação de membranas nessa região do osso temporal. Então, a gente consegue ter um pouco mais de mobilidade nesses tecidos e, consequentemente, a gente tem alívio da dor e consegue também melhorar um pouco a questão da relação do côndilo. Ô Henrique, esse tipo de procedimento nessa foto, o Túlio vai deixar para a gente aí, ela deve ser feita uma vez por semana, é uma sessão que vai trazer alívio e esse é um tratamento mais longo? Estou te fazendo várias perguntas, vamos ver como é que você vai responder aí, porque muita gente acha que pode ser uma curiosidade do telespectador agora que está em casa. Sim, depende de cada caso. A gente tem uma avaliação e dentro dessa avaliação, dependendo de como o paciente está, ele realiza 1, 2 ou 3 atendimentos por semana. A maioria são 2 atendimentos por semana. Eles aprendem alguns exercícios para realizar em casa e isso ajuda muito a ter uma resposta mais rápida, né? Então, ele vai realizar 2 vezes por dia em casa como treinamento, né? Principalmente quando envolve musculatura. Mas depende do caso. Se o paciente tiver uma inflamação muito grande, uma dor muito forte, eu faço um pouco mais de atendimento durante a semana. Se for só uma reprogramação de movimento ou uma função, a gente pode fazer 1 vez por semana, depende de cada caso. Muito bem, nós temos mais fotos, né, Túlio? Na sequência? Essa é uma técnica muito prazerosa para o paciente sentir. Ela tem nome, Henrique, essa técnica? É uma liberação da musculatura suboccipital. Okay. Então, os músculos que ficam ali atrás do pescoço, eles acabam tensionando muito em qualquer situação de dor temporomandibular, né? Então, tem pacientes que têm alteração de postura, que a cabeça fica para frente, que a gente chama de fusão, que tem uma tensão aumentada nessa região. Tem pacientes que têm um apertamento ou um bruxismo muito forte, que tensionam também essa região. Então, é uma técnica que ela é confortável e que ela é relaxante, né? Então, o fato de ficar com o dedo ali por alguns segundos, o paciente apoiado sobre eles, e com o tempo, com alguns minutos, a gente sente através do nosso dedo o relaxamento de todos esses músculos que vão repercutir num alívio de dor e num ganho de funcionalidade. Muito bacana. Ô Túlio, nós temos mais fotos? Ok. Essa é uma outra técnica que também é da osteopatia, onde a gente trabalha o equilíbrio da mesma articulação falada antes, que é da SEB, né, a esfenoide, na verdade, então a articulação esfenoide. E aí a gente faz um trabalho de mobilidade articular, né, que também o objetivo seria o equilíbrio dessas estruturas cranianas para que a gente consiga melhor, ou diminuir a dor, ou então melhor função, né, depende também do caso do paciente. Ô Túlio, não sei, agora sim, obrigado Túlio. Nós temos 2 vídeos aí e essas explicações com as fotos eu acho que elas agregam bastante. Ô Henrique, você pode explicar que vídeo é esse, por gentileza, e que tipo de procedimento é esse? Tá, essa manobra é uma manobra da osteopatia, é uma manobra de tórax, né? E o importante, é até importante ser falado porque o tórax ele tem um comportamento muito ligado à cervical. Muitas pessoas que têm um tórax muito rígido, muito duro,
pode ter uma tensão aumentada na região posterior da cervical, e isso gera... Aí já é o segundo vídeo, né, Henrique? Sim, esse é o segundo vídeo. Essa também é uma técnica da osteopatia. Aquele primeiro, né, a gente libera aquela região da torácica para diminuir as repercussões que são cranianas. E esse segundo vídeo é uma liberação da região do quadril, né, o sacro, o ilíaco. Tem algumas pessoas, alguns pacientes que têm disfunção na região do sacro, que é esse osso final da coluna, ali perto onde eu estou com o dedo agora, e esse sacro rígido ou o sacro torcido, ele pode gerar um aumento de tensão membranosa, que vai subir por toda a coluna e vai chegar até o occipital, lá em cima na cabeça, fazendo com que tenha uma alteração, seja uma dor de cabeça, uma dor nos músculos da face, ou também seja uma disfunção da articulação temporomandibular. Vale lembrar que não basta apenas ser um fisioterapeuta para fazer todos esses procedimentos. Você pode falar um pouquinho como é que foi essa sua busca por essas especialidades? Porque eu imagino que não foi só o estudo da graduação. Estou certo ou estou errado, Henrique? Tá certo. Não, a gente faz normalmente a graduação. A graduação tem a grade que a gente aprende a disfunção mandibular, né? A fisioterapia temporomandibular. Mas o mais importante são cursos que a gente faz depois da graduação, né? Então, a osteopatia é uma especialização, né? Uma especialização de 6 anos, ela é longa, justamente para que a gente faça um treinamento muito grande de sensibilidade, para a gente poder manipular de forma correta o paciente. Lembrando que a osteopatia não é só manipulativa, né? Hoje em dia a gente vê vários vídeos na internet de estalos, né? Igual aquelas técnicas que eu demonstrei, mas ali foi só uma demonstração. O mais importante da osteopatia é a gente observar o paciente de uma forma global, né? Dos pés à cabeça, e nesse paciente a gente tem técnicas e testes para a gente observar aonde tem falta de movimento, onde tem falta de função, para a gente executar uma técnica correta. Então, a técnica pode ser muscular, pode ser facial, pode ser articular, não necessariamente somente a manipulativa. Inclusive, tem pacientes que não gostam ou têm um pouco mais de receio de manipulação, e eu consigo fazer o tratamento, entregar a resposta sem a técnica manipulativa. Então, ela é apenas uma parte das técnicas da osteopatia. Então, a gente faz esse curso, que são 6 anos de treinamento, para a gente poder realizar esse tipo de atendimento, né? Tanto na parte avaliativa, quanto na parte de tratamento. E alguns outros cursos, que a gente chama de curso de formação, que são cursos de grandes pesquisadores, né? Eu tenho um curso de um chileno, que é o Mariano Rocabado, e de uma paulista, que é uma pesquisadora, escritora, que é a Daniela Biasotto, que são referências assim nas minhas condutas. O Henrique, a gente está recebendo muita pergunta sobre o bruxismo. A Tânia pergunta, existem vários tipos de bruxismo e quais são as consequências e complicações se não tratadas? Obrigado, Tânia, pela sua pergunta. Fisioterapeuta Henrique Carvalho, Fisioesporte, vai responder para a gente. Sim. Tânia, obrigado pela pergunta. Existe sim, a gente geralmente classifica o bruxismo como bruxismo de vigília, que é aquele bruxismo que acontece durante o dia, né? Muitas das vezes a gente, eu acho que provavelmente muitos de vocês já conseguiram observar um colega, um conhecido, que quando você olha do lado está pulando o músculo, né? A pessoa aperta o dente durante o dia e você vê aquela movimentação aqui na face, que a gente chama de bruxismo de vigília, né? Que é durante o dia. Esse bruxismo, geralmente, ele é ligado ao estresse, a fatores emocionais, né? As pessoas que têm uma hiperatividade de pensamento muito acelerado, são pessoas de comportamento muito agitado, geralmente tem essa mania de ficar apertando o dente e fazendo pulsar o masseter. Então, é um bruxismo. Isso pode fazer com que tenha também à noite, os pacientes de bruxismo de vigília podem também ter o bruxismo noturno, né? Ou o bruxismo do sono, que também assim é chamado, que são movimentos involuntários. A gente descreve como atividade muscular mastigatória repetitiva, né? Que é uma sigla que chama RMMA. Então, seria uma alteração que acontece durante o sono, geralmente na segunda fase do sono, que a gente chama de fase não REM, onde a gente está começando a entrar no sono e a pessoa não consegue aprofundar, então ela fica naquele superficial. Mais de 80% dos pacientes
isso já foi pesquisado, eles apresentam o bruxismo noturno, né? E também já foi pesquisado que a maioria desses pacientes, quando tem o bruxismo, tem nessa segunda fase. Nessa fase não REM, que é uma segunda fase do sono, onde a gente tem aquele sono superficial e aí, por processo do sistema nervoso central, agitação de pensamento, um estresse, né? Ou então até mesmo as questões do sono, uma falta de higiene do sono que a gente fala, né? A falta de higiene do sono é até importante falar, porque tem muita gente que não dorme a quantidade que tem que dormir, mas também tem gente que dorme de forma errada, por exemplo, alimenta muito antes de deitar, ou então não apaga as luzes, né, não escurece o ambiente. Então, você tem que ter um ambiente propício para você ter um bom sono, mas também você tem que ter uma carga horária de 7 a 8 horas, é o ideal, para que você descanse a sua mente. E aí você vai treinar esse sono, né, para que você tenha menos chance de desenvolver o bruxismo. Já que você entrou na questão do sono, eu vejo, vez ou outra, no Instagram, alguns médicos, e não médicos, mas profissionais da saúde, dizendo que o ideal é você deitar antes das 10 da noite. Isso aí tem prevalência? Isso aí pode ter influência na boa qualidade do sono ou não? Sim, tem uma influência. E também a gente tem que sempre lembrar de alimentar horas antes de dormir, né? Tem muita gente que come e já deita, né? Então, você tem facilidade de ter mais sonhos, de ter a cabeça ficar pensando por um período ainda mais longo de tempo, né? Então, deitar antes das 10 ajuda você a acordar cedo e ter o tempo necessário de descanso, que são 8 horas, né? Então, isso é importante, sim. O Henrique, eu vou ter que chamar mais o nosso breve intervalo. Primeiramente, boa noite. Gostaria de parabenizar esse grande profissional. Mande um abraço para o Henrique. A pergunta é, hábitos que podem desencadear disfunções de ATM. Quem está mandando esse abraço para você é o Tomás Malta. Tomás, obrigado pela sua pergunta, hein? O Henrique vai te responder. Obrigado, Tomás. Tomás é um grande dentista, filho do doutor... esqueci o nome. Mas se você esquecer, daqui a pouquinho o Tomás vai mandar mensagem e vai mandar também, viu, Tomás? O Tomás, o seu Ademar Vidal, também que é um dentista super reconhecido aqui na cidade, né? Irmão do Marcelo, da Flavinha, é um grande dentista, o Tomás. Tomás, sim, a gente tem algumas situações que a gente pode facilitar ter bruxismo. Uma delas é o sono, mas tem uma que é interessante, que tem sido muito estudada nos dias de hoje, que é a relação do sistema gastroesofágico com o bruxismo. Isso é interessante ser falado, né? Tem muita gente, muitos pacientes que têm uma acidez aumentada, um pH mais ácido de estômago, de esôfago, e que, como consequência, faz uma hipersalivação para controlar, para equilibrar essa acidez do estômago, e tem um excesso de trabalho salivar. Isso influencia também num aumento de tensão, aumento de contração dos músculos da face. Então, a gente vê, já existem pesquisas muito importantes mostrando isso, que a gente tem uma ligação muito grande, isso é uma resposta que já foi comprovada, de pessoas que têm uma relação de distúrbios das vísceras, no caso estômago e esôfago, né? Um aumento dessa acidez com os distúrbios de bruxismo, né? Então, tem a questão do sono, tem a questão do estresse, da ansiedade. Hoje, as pessoas elas andam muito mais ansiosas, recebemos muitas mensagens durante o dia e a gente tem que resolver isso tudo muito mais rápido. Então, as pessoas não têm um tempo adequado de descanso cerebral, né? Então, esse número acelerado de mensagens também, que a gente tem no WhatsApp, por exemplo, pode, de alguma forma, facilitar a gente desenvolver o bruxismo, seja de vigília ou seja do sono, né? Então, esses hábitos, né? É importantíssimo a gente ter um hábito, uma qualidade de vida melhor, né? Saber a hora de usar o telefone, a quantidade de tempo, dormir mais cedo, alimentar melhor, fazer atividade física, né? As pessoas que fazem atividade física têm menos chance de desenvolver o bruxismo, né? Então, isso tudo tem que ser muito delineado. Olha só, o Túlio acabou de me enviar uma mensagem aqui agora, eu vou chamar mais um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí na sequência do programa de hoje.
Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo, o Túlio vai colocar uma foto pra gente, confirmando no dia 12 de março, ao vivo aqui pela primeira vez, a psiquiatra, a doutora Kelly Fonseca, vai falar sobre a questão da depressão e principalmente também da ansiedade. Um abraço para a psiquiatra, obrigado aí ao Túlio. Dia 14 de abril nós teremos aqui em Divinópolis a primeira corrida, primeiro lugar da saúde, Via Mundo. Quem vai falar para a gente é o Léo Potter, que vai trazer agora uma mensagem. Boa noite, Léo. Boa noite, Samuel do Vale, e a todos os telespectadores do programa Amostra Grátis da Saúde. Eu sou o Léo Potter, organizador da primeira Divine Race, Runfest Via Mundo Jeep Irã. O evento será dia 14 de abril, um domingo gostoso, no Parque da Ilha. A concentração vai até no final da Pitangui e volta. Serão 8 quilômetros. Pode ser caminhada ou pode ser corrida. Você, na inscrição, você escolhe. Inclusive, quem escrever já ganha, já recebe a sua camisa na inscrição, tá bom? Com 2 meses de antecedência. O evento terá gastronomia, terá uma banda pop rock para os familiares e atletas, mesas, cadeiras. Vai ser um domingo bem gostoso, até às 13 horas. Conto com todos vocês. Obrigado, Samuel do Vale, e a todos os telespectadores do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite a todos. Um abraço aí para o Léo. O fisioterapeuta Henrique Carvalho falava agora da atividade física. Tá aí uma boa opção para o dia 14 do Parque da Ilha. Você também vai participar dessa corrida, né, Henrique? Sim. Como é que estão os treinamentos aí do fisioterapeuta Henrique? Já me inscrevi, já peguei a camisa com o Léo. Malha bacana, né? Sim, vai ser um momento muito gostoso, né? Um domingo muito prazeroso em família, shows, e depois da corrida lá vai ter uma interação social muito importante, né? Estou treinando devagarinho, né? Vou mais participar, né? Não sou um atleta da corrida, mas eu tenho prazer em correr. Dá um retorno muito bacana para o físico e para a mente também, né, Henrique? Sim, atividade exatamente. física, né? Quando é feita com prazer. Dia 14, portanto, lá no Parque da Ilha, hein? Vai ser uma corrida sensacional, diferente, não tem número de peito, não é uma corrida de competição, é uma corrida para agregar todos em primeiro lugar, como fala aí a organização do evento. O Henrique, a gente está com muitas perguntas, nós temos aí perto de 12, 13 minutos, vamos tentar responder todo mundo aqui? Boa noite, Samuel. Meu filho, quando mastiga, dá uns estalos estranhos. Isso é normal? Pode ser já apresentação de alguma doença? Wagner Santana é quem está te fazendo essa pergunta. Boa noite, Wagner. Então, é interessante, sim, fazer uma análise, né? O estalo em criança não é normal, né? Algumas crianças apresentam esse barulho, né, na mastigação, mas vale a pena, sim, fazer uma avaliação, né? Eu recomendo que vá ao dentista, né? O dentista vai fazer uma primeira análise e, se for necessário, se ele observar que necessita do trabalho do fisioterapeuta, se tiver alguma questão muscular envolvida ou postural, né, que podem ser fatores que podem desencadear esse tipo de situação, e aí a gente vai sim fazer uma análise fisioterapêutica e traçar uma conduta muito específica, mas vale a pena sim
você levá-lo para fazer uma análise. Muito bem, estou recebendo aqui agora uma mensagem da Marine Bittencourt. Boa noite, Samuel, parabéns pelo excelente programa. Gostaria de agradecer esse excelente profissional e ser humano incrível. Sou paciente e tive um problema de zumbido relacionado a DTM. Remissão do zumbido foi total. Obrigada por tudo, Henrique. Abraço, Marine Bittencourt. Quer agradecer ela também aí, Henrique? Sim, Marine, muito obrigado pela mensagem. E é importante falar um pouco sobre essa questão que a Marine teve, o zumbido, né? É muito comum a gente receber também pacientes para tratar com a fisioterapia crânio-mandibular que tem o zumbido no ouvido, né? O chiado. E dentro da fisioterapia a gente consegue trabalhar de uma maneira muito interessante o zumbido que a gente chama de zumbido somatosensorial, né? O que seria isso? Seria um zumbido que é relacionado à funcionalidade, à mecânica articular e às tensões musculares nessa região da face, né? A gente tem músculos muito pequenininhos que ligam a nossa articulação da TM que são muito próximas do ouvido. Então, pode repercutir, sim, uma disfunção temporomandibular em uma relação a uma sensação de zumbido, né? E esse tipo de trabalho a gente faz de forma global também, né? Então, a gente analisa o corpo como um todo, trabalha o corpo como um todo, não somente a região, e as respostas realmente são incríveis, né? A gente sabe que alguns zumbidos, né, 80% dos zumbidos, para mais, de 80% a 90%, eles têm uma ligação muito grande com perda auditiva, né? Então, a gente recebe muitos pacientes do fonoaudiólogo, do otorrino, né, para fazer um acompanhamento também estrutural e mecânico, né, que é a relação da funcionalidade, que é o nosso papel. E o complemento tem uma resposta muito interessante. A gente consegue modular muitas vezes o zumbido. Às vezes a pessoa consegue percebê-lo com menos intensidade, menos vezes ao dia. E isso para um paciente que tem um zumbido relacionado à perda auditiva, por exemplo, já é um ganho muito grande. Henrique, existem tratamentos além das placas oclusais e também do Botox para o bruxismo? Sim, sim. As placas oclusais, elas são feitas pelos dentistas, né? Quando necessário, para evitar o desgaste de dente, diminuir as hipertensões aqui na região do masseter. Mas a gente precisa sempre lembrar que, além desses tratamentos, da placa, do botox em cima do músculo que está com uma tensão muito aumentada, a gente tem esse outro contexto, né? Então, o paciente pode ter, por exemplo, uma disfunção cervical, né? Uma articulação da cervical mal posicionada, que gera uma tensão muscular muito grande, por exemplo, esternocleidomastoide, e que repercute nessa região que precisa ser trabalhada também. A gente tem pacientes, por exemplo, que têm alguma alteração, por exemplo, uma perna menor que a outra, a gente chama de perna curta, que isso pode ser uma perna curta falsa ou verdadeira. Então, o paciente pode nascer com uma perna menor que a outra, isso leva um desequilíbrio do quadril, que cria uma escoliose, que são curvas, né, na coluna, e que lá em cima na cervical você vai ver que tem uma alteração também postural. Isso também pode fazer com que tenha uma disfunção mandibular. E aí, no caso, o paciente que faz somente o uso da placa ou somente a aplicação do Botox, se não for avaliado dessa forma mais global, não vai ter uma resposta tão interessante, né? Por isso a importância do trabalho multidisciplinar. Henrique, vamos falar um pouquinho sobre a cefaleia. A gente está caminhando para o final do programa e a gente tem que falar sobre isso também, porque é algo que traz um incômodo muito grande. Quais são os tipos de cefaleias, ou seja, dores de cabeça, que podem sofrer uma intervenção por parte da fisioterapia? Muito bem, Samuel. Os pacientes que normalmente têm cefaleias tensionais, né? Cefaleias tensionais, a gente fala que são cefaleias que têm relação com os músculos, né? Então, tem pacientes, por exemplo, que têm uma tensão muito grande no temporal ou no masseter, ou na musculatura subespital, por exemplo, e que vão irradiar dores para o crânio. Então, a gente pode, às vezes, encontrar no paciente, na hora da avaliação, o que a gente chama de pontos gatilhos, que quando a gente faz a palpação do músculo temporal, a gente encontra um ponto muito doloroso, que na hora ali do teste, quando eu palpo esse ponto gatilho, reflete imediatamente aquela dor que o paciente geralmente chama de dor de cabeça, né? Então, esse é um dos testes que a gente utiliza na clínica, né? Dor no trapézio, dor no esternocleidomastoide, que é a musculatura da cervical, acontece a mesma coisa. Então, muitos pacientes que têm dor de cabeça crônica, às vezes tratam com medicamento e muitas das vezes pode não ter passado por uma avaliação fisioterapêutica. É importante essa análise, porque pode ter uma probabilidade de ser
questões musculares. Daí tem que ser um trabalho direcionado para aquele músculo específico. E aí o paciente tem sim uma melhora da dor e até de uma maneira muito rápida. Esse histórico também no que diz respeito à cefaleia é importantíssimo para ver se a sequência vai ser realmente com a fisioterapia. Você concorda também? Sim, exatamente. Os pacientes que têm cefaleia geralmente estão sendo acompanhados, né, neurologistas, então já tem um histórico definido, né? Quando chega para a gente na clínica, geralmente ele já tem um acompanhamento médico, então nos dá até mais confiança em realizar o trabalho, porque ele já fez uma análise e já fez um diagnóstico de que não é uma dor de origem vascular, né? Então a gente pode realmente trabalhar com mais tranquilidade, de uma forma mais assertiva com esse paciente. Muito bem, muita gente perguntando sobre a questão do bruxismo, como é que o sono pode influenciar no bruxismo e como é que deve ser a noite de sono, quanto tempo de sono para quem tem bruxismo? Foram várias perguntas em uma só aqui, Henrique. Sim, então o tempo, a gente fala que o tempo médio, né, para você ter um bom sono seria mais ou menos de 8 horas, né? 8 horas é um tempo que você consegue descansar bastante, né, e produzir no dia seguinte sem grandes tensões. Tem uma maneira fácil de você perceber se o seu sono está sendo ruim ou se você está tendo um bruxismo ou um apertamento dentário, que é acordar com a face cansada ou dolorida, né? Isso é um indício de que você tem alguma dessas disfunções. Geralmente, o que a gente orienta o paciente é de reduzir a luz gradativamente, né, antes de dormir, né, ter cuidado com a iluminação do celular, o frestas, né, e além do ambiente, também fazer uma higiene em relação ao tempo, né, dormir mais cedo, alimentar coisas mais leves à noite, isso é importante. Ô Henrique, dá para você falar para a gente sobre essa questão do raciocínio de postura e a disfunção crânio-mandibular? Sim, tem pacientes, Samuel, que têm alterações de postura. A gente fala de características laterolaterais, né? Então, tem pacientes que têm escolioses, que é quando a coluna faz uma curva muito grande. Tem pacientes que têm inclinações de quadril, que têm alguma disfunção de tornozelo, por exemplo. Tem pacientes que o tornozelo de um lado é rígido ou é desabado e do outro lado ele é fisiológico, ele está numa posição mais correta. Esse tornozelo que é desabado, que é rígido, pode fazer uma repercussão, que a gente fala de repercussão ascendente, que vai tensionar todas as musculaturas do lado direito, por exemplo, até chegar à região do crânio. Então, isso pode gerar essas disfunções que a gente tem conversado, seja da TM, seja de dor de cabeça. E também a gente tem alguns casos dos pacientes que têm alteração que a gente fala de antero-posterior. São os pacientes que têm lordose muito funda, que é aquele fundo na coluna lombar, que tem a cifose muito grande, que a gente fala que lembra do corcunda, né, que é aquela cifose muito avançada, o pescoço muito para frente, que a gente chama de protusão. Então, essas disfunções também de características antero-posteriores podem aumentar as tensões, principalmente na região do fundo aqui da cabeça, que a gente chama de região suboccipital, e pode repercutir de alguma maneira em dores cranianas. E essas dores podem ser bilaterais ou podem ser unilaterais, depende de como está essa relação. E também lembrando que existe o inverso. Tem pacientes que têm um trauma na região crânio-mandibular e que vai criar uma disfunção de cima para baixo, que a gente fala descendente. Então, a causa principal no caso dessa alteração de postura, às vezes o paciente tem uma dor lombar, uma dor torácica, uma dor pélvica, devido à alteração temporomandibular. Então, a gente tem que tratar lá em cima para melhorar as dores que estão na região mais inferior. Muito bem. 3 pessoas pediram aqui o seu contato. Você está na Fisioesporte ali na Maranhão 861, naquele tradicionalíssimo endereço. Já há bastante tempo ali, não é isso? Já há bastante tempo. Entre a Rio de Janeiro e a São Paulo. Exatamente. Maranhão entre Rio de Janeiro e São Paulo, bem no meio do quarteirão, né? A clínica é uma clínica super estruturada, temos outras diversas possibilidades de atendimento, né? Pilates, a parte de hidroginástica, tem nutricionista, são vários fisioterapeutas com habilidades para fazer tratamentos tanto na parte motora quanto cardiorrespiratória. Temos o pessoal da parte da estética, então é uma clínica que consegue atender de uma forma bem diversificada ao público. O Mozart está te mandando aqui um abraço a todos aí da Unimed Divinópolis, está parabenizando aqui pela sua entrevista, 3213-1963, e a Mônica que está lá atendendo. Ô Henrique, a gente está finalizando essa pergunta, o Túlio já vai deixar também o seu contato. Como é que você resume essa nossa entrevista de hoje? O que de mais importante você gostaria de deixar marcado dentro desse tema, que é a questão da fisioterapia nas dores faciais, bruxismo e também cefaleia?
Então, Samuel, o principal é a gente ter uma qualidade boa de vida, né, para evitar que tenha esse tipo de disfunção, né? Então, alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, isso é extremamente importante para que diminua a possibilidade ou a intensidade dessas dores faciais, né? E quando você tiver algum sintoma, mesmo que seja muito leve, né, um estalo, uma dor pequena, uma sensação de cansaço na face ou nas musculaturas cervicais, né, procurar rapidamente um profissional que seja habilitado, né, que tenha o treinamento para fazer uma avaliação detalhada como essa, para que te ajude o mais breve possível, para que essa patologia não fique crônica, né? Tem muitas pessoas que deixam essa patologia ficar crônica e tem desgaste, tem alguma alteração mais importante, que vai levar mais tempo de tratamento. Então, sempre a avaliação ela é muito importante no início, né? E pode ser feito, inclusive, uma avaliação preventiva. Então, o paciente ele pode nos procurar, mesmo sem dor, para que a gente faça uma análise para ver como está a função daquele corpo como um todo, né? Para ver se tem possibilidade ou não de gerar alguma complicação futura. Eike, muito obrigado, viu, pela sua presença, por você dispor aí do seu horário. Foi um dia muito trabalho para você na Fisioesporte, você vir aqui trazer essas informações, nos ajudar a fazer aqui o programa Mostra Grátis da Saúde. Muito obrigado pela sua presença, acima de tudo pela sua parceria. Um abraço a toda a equipe lá. Quais são os outros? É o Bruno... São 15 pessoas. Puxa vida, você vai conseguir lembrar de todo mundo aqui agora? É uma equipe grande. É uma equipe grande lá da Fisioesporte. Mas eu agradeço, Samuel, agradeço a toda a equipe do programa Mostra Grátis da Saúde, agradeço a vocês que estão assistindo, né? E agradeço todos que trabalham lá na clínica, né? São profissionais realmente excelentes de diversas áreas, né? Que têm lá o contato diário e que eu tenho certeza que faz o melhor para o seu cliente, para o seu paciente. Obrigado, viu, Henrique, pela sua presença. Túlio também avisando aqui que nós temos uma chamada com o naturopata Ramon de Assis. Obrigado, boa noite, Henrique, boa noite a você que nos acompanhou. Boa noite. O Túlio encerra o programa de hoje com a chamada. Obrigado. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que acompanham o programa Mostra Grátis da Saúde pela TV Candidez. Eu sou o naturopata Ramon de Assis e quero já convidar a todos para acompanharem, participarem, interagirem do programa aí no dia 5 de março, numa terça-feira, às 21 horas, ao vivo, né? Onde falaremos aí de assuntos pertinentes à naturopatia, a minha formação acadêmica. E também estenderemos aí a homeopatia e a fitoterapia, que são minhas especialidades, né? Ou seja, tudo que a gente indica, sugere, passa para os nossos pacientes, né, no dia a dia, são recursos naturais, indicações sempre naturais. Ora pela boa alimentação, né? Ora pelas prescrições aí de formulações naturais. Então, nos acompanhem, façam perguntas, podem fazer antecipadamente, mandar para a gente vai passando pelas ruas, né? As pessoas sempre perguntam, falam que assistem a gente e perguntam uma coisa ou outra. Então, faça essa pergunta aqui no programa para que todos possam saber, todos possam ter essa informação tão valiosa, tão grandiosa, porque a naturopatia, por esse nome ou não, tem crescido aí mundo afora, né? Muitos profissionais da saúde convencional, médicos, nutricionistas, já têm prescrito, já têm falado, já têm indicado aí a naturopatia de suas várias formas. Ora pelas plantas medicinais, ora por uma alimentação mais saudável ou mesmo alguma atividade física. Então aproveitem essa oportunidade para enriquecer muito o programa. Um grande abraço, até dia 5 de março, ao vivo, às 21 horas. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.